1 Coríntios, repetindo, os irmãos acompanharem a leitura. É um texto extenso, mas será importante para caminharmos dentro daquilo que nós nos preparamos aqui para compartilhar com os irmãos da sua palavra. Repetindo, capítulo 12, do 1 ao 31. Vou ler para ganharmos tempo, ok? Acerca de dons espirituais. Verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão, óbvio, pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, orações de milagres, a outro, profecia, e outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito, ou de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus ordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, todos profetas, são todos mestres, todos operadores de milagres?
têm todos os dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, mais uma vez, Senhor, nos voltamos ao Senhor em oração, pois por meio dela, Senhor, obtemos e sentimos, ó Deus, o teu toque especial, sobrenatural, Senhor, confirmando a verdade em nossos corações, em nossa mente e nos permitindo, Senhor, gozar, desfrutar da tua santa presença, Senhor. Pela oração recebemos conforto, pela oração somos fortalecidos no Senhor. Pela oração, Senhor, nos alegramos diante do Senhor, mesmo que estejamos, Senhor, enfrentando adversidades na vida. Por meio dela, Senhor, falamos contigo na certeza de que o Senhor em Cristo Jesus sempre nos ouve. Edifica, Senhor, a nossa vida. Mais uma vez te pedimos, por meio da tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meus queridos irmãos. Vamos seguir, então, trabalhando um pouquinho esse texto desafiador, mas que, com certeza, se encontra nesta carta para trazer significado à nossa vida cristã, como fez no momento em que a igreja recebeu esse texto do apóstolo Paulo. Lembrando que o objetivo deste texto, da carta, de um modo geral, foi corrigir erros doutrinários, posturas imorais na igreja e também o aspecto litúrgico da igreja, como nós já falamos aqui em alguns sermões. É levar, de certa forma, esse é o trabalho na pregação, no ensino da palavra, a maturidade dos irmãos. Objetivo, para que nós pregamos, ensinamos na igreja, para que lemos Bíblia, para que temos instituto, para que temos escola bíblica dominical, para que as pregações da igreja a não ser para conduzir a igreja à maturidade cristã e, claro, com isso, trazer a centralidade do evangelho na nossa vida. Nós vimos nos capítulos anteriores, desde o início da carta, para ser mais preciso, mais específico, Paulo combatendo as divisões, as facções na igreja. O orgulho de certas pessoas, a igreja tem essas coisas, infelizmente, ajuntamento de pessoas, a gente sabe que tem essas coisas. Gostaríamos que não fosse assim, mas, infelizmente, tem ainda essas coisas e elas precisam ser trabalhadas com disciplina, nós vimos isso. E Paulo, então, combate essas divisões, o orgulho, a exaltação de certos homens. Os capítulos 11 e 14 mostraram para nós como que Paulo trata a questão da ordem do culto público. O capítulo 12, que nós estamos lemos, na verdade, vai iniciar a discussão do apóstolo Paulo sobre os dons espirituais. Aqui, de certa forma, ele mostrará como que isso se desenvolve, né, até o capítulo 14. Então, nós temos o 12, temos o 13 e temos o 14 para estar trabalhando sobre isso. Especificamente, o capítulo 13 é a principal argumentação do apóstolo Paulo sobre a importância dos dons na igreja, né? E nós vamos chegar lá com calma, paciência, trabalhando o texto de acordo com aquilo que nos é capaz de trabalhar e dentro daquilo que Deus, com certeza, há de conduzir ao coração de cada um dos irmãos. A igreja de Corinto, meus irmãos, havia transformado os dons espirituais, ou pelo menos do entendimento de muitos lá, em motivo de competição e status. Muito comum. A gente deveria seguir, a igreja deveria sempre seguir aquela ideia de quanto mais fruto uma árvore apresenta, um galho, por exemplo, seja uma mangueira, seja qualquer fruto, um abacateiro, que seja, quanto mais fruto se tem, mais o galho se abaixa. A gente deveria seguir essa norma da própria natureza, aprender com a própria natureza, né?
Quanto mais Deus nos capacita, mais humilde nós devemos ser. Porque o que Deus nos capacita, espiritualmente falando, meus irmãos, não é para competição na igreja, e muito menos para a exposição de A, B, C. E alguns crentes ali julgavam determinados dons superiores aos demais. Mas Paulo corrige essa forma de pensar, de praticar os dons espirituais da igreja, demonstrando, primeiro, todos os dons procedem de uma única fonte. Então, dá para dizer e alegar aqui que na diversidade dos dons, um é melhor do que o outro, nesse sentido de superioridade. Todos procedem do mesmo Espírito. Todos possuem valor para a igreja. E nenhum dom existe para exaltação pessoal. Só com essa compreensão aqui, a gente já poderia fechar aqui o texto na hora. Né? Por isso que palavras como dom da graça, a palavra diaconia aqui vai aparecer muito. E não estamos falando aqui de ordenação de oficiais, não. Nós estamos falando aqui de serviço, ministério da igreja. Às vezes as igrejas presbiterianas têm um tabu de falar de ministérios como se ministério fosse só o ministério da palavra. É fato, o ministério da palavra é um ministério. Mas a gente precisa pensar, meus irmãos, a diaconia é um ministério. O presbiterato é um ministério, embora presbítero e pastor, às vezes, na nomenclatura, usemos presbítero para um, pastor para outro, mas a função acaba sendo similar. Mas a gente precisa entender a importância daquilo que nós realizamos na igreja como um ministério dado, concedido por Deus para a edificação do corpo de Cristo. A nossa confissão de fé de Westminster, meus irmãos, é considerada um documento explicitamente cessacionista, né? Que é a linha teológica que defende que os dons miraculosos, as revelações diretas do Espírito Santo cessaram após a era apostólica e a conclusão do cânon bíblico. A própria confissão de fé expressa essa visão de forma direta em dois trechos fundamentais que eu quero ler aqui para os irmãos. Capítulo 1, parágrafo 1, diz o seguinte, ou pelo menos esse capítulo de abertura sobre as Sagradas Escrituras, a confissão de fé afirma que Deus revelou sua vontade à igreja de várias formas no passado e depois a fez escrever para preservar a verdade. O texto conclui o seguinte, o que torna, na verdade, a Escritura Sagrada indispensável, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. E aqui os antigos modos a gente pode se referir às revelações diretas, teofanias, sonhos inspirados onde as pessoas muitas vezes acabam conduzindo a sua vida, profecias que Deus utilizava antes de a Bíblia estar na sua plenitude. Capítulo 1, parágrafo 6º. Ao tratar sobre isso, o ser humano precisa, para a sua salvação, para a sua fé, a sua vida, a confissão de fé de Westminster estabelece os limites da revelação, que diz o seguinte, a qual nada, em tempo algum, se deve acrescentar, seja por novas revelações do Espírito, seja por tradições dos homens. Com isto, os teólogos puritanos de Westminster, que redigiram a confissão, fecharam as portas tanto para o tradicionalismo católico romano, quanto para os grupos radicais da época, não é diferente da nossa época, como os quáqueros, por exemplo, que alegavam receber novas profecias do Espírito Santo, novas revelações, e assim conduzirem a vida deles dessa forma. Ou seja, nada diferente do que a gente observa em muitos lugares hoje,
com o nome de igreja. Agora quero, meus irmãos, compartilhar um nuance muito importante. O espírito não está preso. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Que existem historiadores e teólogos reformados, como Garnet Milne, Martin Lloyd Jones, Milne mais pela perspectiva histórica, Martin Lloyd Jones mais pela perspectiva pastoral, mas eles apontam que o cessacionismo de Westminster é qualificado e focado na revelação normativa. Isso significa dizer o seguinte, preste bastante atenção nisso. O que eles entendem? Que cessou a revelação imediata, aquela que dá autoridade à escritura, né? Ou que tem autoridade de escritura. Assim, para eles, Deus continua a operar de forma sobrenatural no mundo através da sua providência. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, Deus ainda responde às nossas orações, ilumina o nosso coração pelo Espírito Santo, mas sempre agindo pela e com a palavra já revelada, nunca trazendo novas doutrinas com isso. Entendeu aqui a diferença? Para mim, essa é um posicionamento mais equilibrado, balizado, porque a gente evita os extremos. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente segue fazendo aqui nossos apontamentos no texto. Para nós, os dons espirituais, então, meus irmãos, não são medalhas de espiritualidade, jamais tiveram essa pretensão, mas instrumentos de serviço concedidos soberanamente por Deus, para edificação, pelo Espírito de Deus, para a edificação da igreja visível. Isso significa, então, que a diversidade ela tem um propósito na igreja. Veja, durante uma construção de uma catedral, por exemplo, um visitante que chega pergunta aos seus trabalhadores, imaginemos hipoteticamente 3 deles, pergunta o seguinte, se vira ao primeiro e pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, estou assentando pedras. Se vira para o segundo trabalhador e pergunta, o que você está construindo? O que você está fazendo? Ele responde, estou construindo uma parede. E se vira para o terceiro, também pergunta o que ele está fazendo. Ele diz, eu estou edificando uma casa para a glória de Deus. O que a igreja faz no exercício dos dons espirituais, meus irmãos? Embora exista diversidade, cada um realiza uma coisa. A gente trabalha para a glória de Deus e tão somente para a glória do Senhor. E uma das maiores tentações da igreja é, infelizmente, medir a importância pela visibilidade. Isso nos leva ao entendimento de que nem todo mundo tem a pretensão de agir e operar e trabalhar, exercer o seu ministério para a glória de Deus, mas muitas vezes para a sua própria visibilidade. Por isso que muitas vezes a valorização, nós tendemos a valorizar aqueles que aparecem mais, aqueles que estão em destaque, e nos esquecer daqueles que servem, às vezes silentemente, em silêncio, nos bastidores, atrás das cortinas. Mas o mesmo Espírito, meus irmãos, que capacita o pregador, o diácono, o presbítero, o professor, o mestre, o doutor, o conselheiro, o evangelista, o intercessor, seja lá o que for, ele é o mesmo Espírito que opera em todos, capacitando cada um. O valor do dom não está na visibilidade, mas na sua utilidade para a glória de Deus. Por isso, a nossa reflexão é falar sobre dons espirituais e serviço mútuo. O Espírito Santo, ele distribui dons soberanamente para a edificação e unidade do corpo de Cristo. Por isso, Paulo apresenta aqui, pelo menos, 3 bases elementais aqui para a gente poder pensar sobre essa diversidade de dons espirituais, para preservar, repito, a unidade da igreja e promover a glória de Deus. Primeira coisa, meus irmãos,
versículos 1 ao 11. Vou só pensar algumas coisas, como sempre faço. O tempo não para, corre, e se a gente pegar aqui versículo por versículo, retomar a leitura na sua totalidade, nós não vamos conseguir cumprir aqui o tempo que nós temos aqui para trabalhar. Então, primeiramente, meus irmãos, veja os versículos 1 ao 11, eu vou citar aqui algumas coisas, irmãos vão confirmando aí. Paulo mostra aqui que toda a verdade, a primeira coisa que ele faz é mostrar que toda a verdade, toda a capacitação espiritual procede do mesmo Espírito. Versículo 1 ao 3. É a primeira coisa que precisa corrigir na igreja. Porque muitas vezes parece que o Deus que um está servindo não é o mesmo Deus que o outro está servindo. Parece que o Espírito que opera em um não é o mesmo Espírito que opera no outro. Isso é uma ignorância espiritual. Por isso que Paulo, quando escreve à igreja, diz: eu não sei se eu me dirijo a espirituais ou a carnais. Porque pelas vossas atitudes, o vosso comportamento, eu sei com quem eu estou conversando. São carnais. Porque dificilmente alguém que tem o Espírito de Deus procede da forma como vocês estão procedendo. E o verdadeiro teste da atuação do Espírito de Deus em nós não é a emoção, não é plantar bananeira, não é gritar, não é espernear, mas a exaltação de Cristo Jesus. Quem que aparece na vida do profeta? Por isso João Batista vai dizer o quê? Importa que ele cresça e eu diminua. Quando o profeta, o pastor, o mestre, seja lá quem for, começa a ter mais fama do que Jesus, ele cai, né, no besterol de dizer, como muitos já tentaram dizer, pela fama, pelo status, sou mais popular do que Jesus. E aí, meus irmãos, a gente vai ter muita dificuldade se nós caminharmos com esse entendimento. Ninguém, diz os versículos 1 ao 3, ninguém pode confessar genuinamente o senhorio de Cristo se não for pelo Espírito de Cristo. E quem tem o Espírito de Cristo só trabalha para a glória de Cristo. Importa que ele cresça, que nós venhamos a diminuir. Essa é a questão. A experiência espiritual, ela deve ser julgada nesse aspecto, pela nossa fidelidade a Cristo. E não a fidelidade a nós mesmos, a denominação, a tradição, seja lá o que for. Mas a Cristo, norteada por sua palavra. Versos 4 ao 6. Olha a diversidade aqui de dons. Ministérios, operações. E o interessante, o mais maravilhoso de tudo, que é o mesmo Deus que atua em todos. E, meus irmãos, Deus é o mais interessado nisso tudo. Tudo começa com a sua soberana vontade. Tudo segue de acordo com a sua vontade. A Trindade, economicamente falando, ela trabalha para isso. Ela aparece na distribuição dos dons. O Espírito concede aos irmãos, à igreja, para a glória de Deus e para a edificação da igreja, a diversidade de dons. Deus, o Pai, pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo, estabelece a base para a nossa caminhada e fortalecimento na fé. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Verso 7, a manifestação do Espírito é dada visando o bem comum. Nunca em torno de um indivíduo, mas em torno do todo, do corpo. Porque se somos corpo, como Paulo aqui vai dizer nos versículos que nós lemos, se um não está bem, o outro não deveria estar bem. Se o outro está bem, o outro deveria estar bem. Não é assim com o corpo? Na metáfora, na figura de linguagem que Paulo usa aqui? Se você tem um membro do corpo, seja ele aquilo que a gente julgue mais inferior do corpo, quando ele não está bem, todo o corpo não está bem. Por quê? Porque há um núcleo comum, um objetivo comum, uma base comum.
Não há aqui qualquer pretensão, meus irmãos, de Deus dar, por meio do seu Espírito, distribuir dons para a autopromoção de alguém. É o que a gente vê na maioria de alguns lugares por aí. Quando Deus responde às orações, os milagres acontecem. Quem que ganha glória com isso? Tem lugares por aí com o nome do próprio homem. Espetáculo vivo. Fulano de tal. Né? Parece até aquelas promoções de espetáculos humanos. O grande não sei quem. Tudo, meus irmãos, bobagem. Importa que ele apareça e a gente diminua. Importa que ele esteja em evidência, porque não, meus irmãos, dons não é para a autopromoção. É para o uso comum, para o bem comum da igreja, para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Versos 8 e 10, Paulo lista aqui diversos dons presentes na igreja naquele momento. E sob a nossa perspectiva teológica, alguns de caráter, sim, fundamentais, extraordinários, ligados também naquele momento apostólicos, outros permanecem ordinariamente na vida da igreja para a sua edificação. 11. Mas o Espírito do Senhor distribui os dons como lhe apraz. A distribuição desses dons, meus irmãos, a administração desses dons é um ato da soberania de Deus. Por isso, diversidade de dons, todavia, uma mesma fonte. Segunda coisa, a unidade orgânica em um único corpo, versos 12 ao 20. Olha o que Paulo conduz aqui, mostrando à igreja a entender, a perceber a diversidade dos dons, que é para a unidade do próprio povo de Deus. Versos 12 e 13, dá uma olhadinha rapidamente aí para os irmãos só relembrarem o que nós já lemos. Olha a unidade orgânica da igreja. Há um corpo, um só corpo, muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. A igreja aqui é comparada a esse corpo, muitos membros, mas um só organismo, muitos membros, mas uma só cabeça. Todos fomos batizados num só Espírito. Olha o que Paulo está enfatizando aqui. Olha aqui como que Deus age na vida do seu povo. Não é aqui simplesmente uma mera experiência carismática, não, meus irmãos. Não é um simples arrepio que a gente sente, né? É uma experiência que seja nesse molde, mas é algo que, de fato, meus irmãos, não contraria os princípios estabelecidos por sua palavra e que tem Cristo como o cabeça, o mais importante. Por isso que nenhum membro, diz os versículos 14 ao 17, nenhum membro pode dizer eu não sou importante, porque eu sou pé, não sou mão. Olha quantas vezes nós caímos nessa bobagem de julgar pelas funções que às vezes as pessoas desenvolvem na igreja, pelos dons que as pessoas apresentam na igreja. O pé não é menos importante do que a mão, pelo contrário, é tão necessária quanto. O ouvido não é menos importante que o olho, é tão importante quanto. Claro, existe, a própria natureza mostra, existem órgãos fundamentais e vitais, né? Mas vai fazer falta. Vai trazer dor para o corpo, por menor que seja a contribuição daquela pessoa no corpo da igreja. No sentido do seu trabalho desenvolvido. Inferioridade espiritual, meus irmãos, é pecado. Precisa ser tratado. Ok? Versos 18 ao 20. Deus dispôs cada um de acordo com a vontade de cada um. Não, de acordo com a sua vontade. Quem arruma a casa, quem chama, quem vocaciona, quem distribui os dons, quem capacita espiritualmente, quem faz milagre, não somos nós. É o Senhor, de acordo com a sua soberana vontade. Como Ele quis. Essa é a grandeza
daquilo que nós ensinamos teologicamente como soberania. Porque ela distribui os dons e distribui também as funções. Por isso, meus queridos irmãos, a unidade do corpo exige mais do que reconhecimento. Exige cuidado mútuo. Terceiro ponto. A interdependência que nós temos para a edificação mútua do corpo de Cristo. O corpo do Senhor Jesus, o corpo de Cristo, a igreja, ela só prospera quando cada membro serve aos demais em amor. Lembra que eu citei aqui a palavra diáconos? A gente sempre tem a ideia da palavra diáconos como aquele que foi lá ordenado ao diaconato. Mas não é assim que a gente deve pensar. Diáconos é aquele que serve a Deus servindo o próximo. Quando a minha vida deixa de fazer sentido e ter importância para o próximo, eu posso ser um exímio conhecedor das leis, da teologia e das escrituras. Não vai fazer diferença diante dos olhos do Senhor. Pode fazer diferença aos olhos dos homens, mas não diante dos olhos do Senhor. Você pode convencer as pessoas, mas não vai convencer o Senhor Jesus. Lembra do jovem lá que chega para o Senhor Jesus? O que eu faço para herdar a vida eterna? Eu tenho... Vai, guarda os mandamentos. Senhor, né? A resposta de Jesus, guarda os mandamentos. Mas isso eu tenho feito desde a minha meninice. Ótimo, muito bem. Mas ainda te falta alguma coisa. Reverte parte do que você tem para a necessidade próxima. Serve, seja um diácono. Glorifica a Deus servindo o teu irmão. O texto diz que o coração dele, cheio de alegria, falou: sim, Senhor Jesus, sim, farei isso. Não. Se entristeceu, saiu, falou: não, dá, é muito pesado, não faz sentido para a minha vida. Está vendo aqui, meus irmãos? A gente precisa entender da nossa interdependência, o serviço para a edificação mútua do corpo de Cristo. Nenhum membro pode afirmar: eu não preciso de você, não preciso do outro. Mesmo que aparentemente, pareça mais fraco, outro receba mais honra, aparentemente. O reino de Deus valoriza, meus irmãos, aquilo que aos nossos olhos é desprezível. Deus não julga pela aparência. Nós julgamos, avaliamos as pessoas pela aparência. Mas Deus não age assim. Não foi à toa que Samuel se equivocou no momento de ungir lá o novo rei para Israel. Lembra disso? Começa a trazer lá o Jessé, os filhos, né? E apresenta aqui, apresenta ali, cada um mais capacitado do que o outro. A mentalidade que se tinha tem que ser um guerreiro forte, alto, né? Tem que vestir armadura, não sei o quê. Quando viu lá um homenzarrão, não sei o quê, ele falou: esse é o rei. Aí o Senhor, não, peraí, eu não olho segundo olho o homem. Aí traz lá: não tem mais ninguém? Não, tem, o próprio pai. Não, tem sim, né? Tem. Mas tá lá no meio das ovelhas, é pastor de ovelhas. Tá lá. Tá bom, mas traz. Aí, com certeza, novo demais, ruivo, segundo a história, né? Sem experiência para armaduras. Mas é esse. Eu olho o coração do homem naquilo que ele pode me servir. Perfeito? Não, não foi. Nem Davi, ninguém foi perfeito. O único perfeito foi o Senhor Jesus. Mas o propósito de Deus é mostrar que a gente não pode menosprezar, mesmo que aparentemente um tenha mais honra do que o outro, desenvolva uma função que aparentemente seja mais honrosa. O reino de Deus, meus irmãos, valoriza aquilo que o mundo despreza. Essa é a norma. Jesus também vai ensinar isso aos seus discípulos, dizendo: não, as normas do meu reino não são como a de vocês. Quem quiser ser o maior tem que se ajoelhar para servir, tem que se abaixar para servir. Versos 25 e 26, o propósito divino do Senhor, que não haja o quê? Divisão. Que quando um sofre, todos sintam junto. Se um é honrado, todos se alegrem.
E aí nós encontramos, então, uma das maiores expressões de comunhão dos santos. Dá para entender aqui a importância? O problema do outro é o nosso problema também. Esteja ele vivendo bem ou mal, a gente precisa se importar e se preocupar com o outro. Tem certas coisas que não dá para você deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o outro não tá bem. Né? Isso é importante. Versos 29 e 30. Aí Paulo dá aqui uma lista de funções, apóstolos, profetas, mestres. Não vamos entrar no mérito dessas funções na época do apóstolo Paulo, hoje. Operadores de milagres, administradores, nem todos possuem os mesmos dons. Uniformidade nunca deve ser entendido como unidade. Verso 31, Paulo diz, procurai com zelo os melhores dons. E os melhores dons, não tem nem o que se questionar, são aqueles que mais edificam a igreja do Senhor Jesus. Nunca aqueles que a divide, a separa. Por isso, capítulo 13 mostrará o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Né? Calvino dizia que os dons não são dados para engrandecer o indivíduo, mas para beneficiar toda a igreja. O dia que eu usar daquilo que eu exerço na igreja para o meu próprio status, dificilmente, meus irmãos, cumprirei. Vamos se tornar carnais. Vamos ter uma igreja que se diz repleta de dons, como a igreja de Corinto, mas, na verdade, são pura ilusão. O reverendo Joe Owen diz que o Espírito distribui sua graça para que ninguém seja autossuficiente. Calvino também entendeu isso muito bem. Quando as pessoas batiam no seu ombro, como o Senhor é capaz, como que o Senhor é maravilhoso. É a graça de Deus na minha vida. Não é minha, é a graça do Senhor na minha vida. Por isso, Richard Baxter, também um puritano, pastor, na sua visão pastoral, ele diz o seguinte: o melhor dom é aquele que mais serve ao próximo. Dá para entender aonde Paulo aqui quer mostrar? A igreja, meus irmãos, não é uma coleção de indivíduos independentes. Aqui, na verdade, é o corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros. Por isso que o Espírito Santo distribui dons diferentes, funções diferentes, capacidades diferentes, mas o propósito é um só: glorificar a Cristo, edificar a igreja, servir ao próximo. Isso é maturidade cristã. Isso é espiritualidade. E não consiste em possuir sequer o extraordinário. Na simplicidade, muitas vezes, na vida de um e de outro, Deus usa poderosamente as pessoas. O maior milagre é ser carpinteiro e ser o maior nome hoje da humanidade. É nascer num coxo de animal e ser o mais brilhante de todos os homens que tenha pisado aqui. Isso é maturidade. É usar fielmente aquilo que Deus nos concedeu. Por isso, meus irmãos, apliquemos o seguinte: descubra e exerça seu dom na igreja local. Todos nós recebemos da parte de Deus uma capacitação para servir. É a oração? É o diaconato? É a pregação? É o ensino? Importa. É ser enviado como missionário? Exercer o trabalho de um evangelista? Não importa. Estar na igreja, intercedendo pelos irmãos? Importa. Não existe aquele que seja menos honroso, menos importante. Tudo precisa ser canalizado para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para o serviço ao próximo. Segunda coisa, valorize os dons dos outros membros. Às vezes a gente se preocupa muito com aquilo que eu faço, com aquilo que eu desenvolvo, com aquilo que eu recebi. Isso nos coloca no patamar que é ilusório. A igreja cresce quando há cooperação mútua. Quando há cooperação, para não ser redundante, né? Quando há cooperação e não competição. Quando ela trabalha de forma mútua. E terceiro, meus irmãos, lembre-se de que o objetivo dos dons é sempre a edificação.
O foco nunca é o dom em si mesmo. Por isso que as pessoas se perdem muito. Né? Por quê? Porque ela foca mais na ferramenta do que naquele... como é tudo. Aí nós nos tornamos, como dizia Calvino, nosso coração vira o quê? Uma fábrica de ídolos. Né? A gente passa a adorar mais aquilo que nos é dado para edificação, e aí passamos a adorar mais a ferramenta, o dom, menos Cristo, menos a igreja. E aí, meus irmãos, não tem como agirmos e sobrevivermos como igreja nesse sentido. Deus, assim, nos ajude e nos capacite para que possamos, a cada dia, aprender um pouquinho mais com a sua palavra. Ok? Deus, assim, nos abençoe. Nosso irmão Marcos, por favor.